Alô, queridos, esse é um vídeo de dicas para você mitar na rodada 2 do Cartola FC 2024. Começamos a temporada com tudo, times pontuando muito bem e nossas análises e indicações batendo beleza. Se liga aí no trecho da última live, se liga. Canóbio é uma boa, eu indico também, uma média básica de 3. Ah, dá para dobrar o Atlético Paranaense no ataque? Seria ousado, mas vale. De repente um Mastriani jogando com Canóbio, por que não? O Canóbio fez uma grande diferença, a gente tinha ele nos times exclusivos, mas, ó, sem mais enrolaçada, fica comigo até o final, não muda de canal, que a gente vai falar muito aqui, dar dicas e continuar na pegada master. Sou Glauber Arruda, Bom de Bola, vai começar, vem! Antes das nossas dicas, eu vou pedir para você o seu like, que é gratuito, você valoriza muito o nosso trabalho, deixando o seu joinha. Se você gosta do nosso conteúdo, meta de 1000 likes, ó, agradeço a Deus, agradeço a vocês, estamos passando da meta, eu conto com vocês, você tá dizendo pro YouTube que o nosso canal é bacana, produz um conteúdo bom, deixa o seu like agora de graça, meta de 1000 likes, bora pra cima. Outra questão, se você não é um inscrito aqui do canal, faça isso imediatamente para não perder nenhum conteúdo de qualidade que vai te ajudar a mitar nas rodadas, analisar melhor o futebol, e você se inscreve de graça. Tem um botãozinho aí, se inscrever, clica nele, depois ativem todas as notificações, vai pintar notificação na palma da tua mão assim que a gente colocar conteúdo de qualidade novo, como esse aqui, vídeos e lives toda semana, então se inscreve aí, vem pra cá. Primeira dica é me seguir em todas as redes sociais, o Bom de Bola no Instagram, me acompanha por lá, tem conteúdo todo dia, você que gosta do nosso trabalho, você que nos acompanha, vai ficar por dentro, tem resenha, tem stories, tem caixinha de pergunta, time atualizado por lá e muito mais, então me acompanha lá no Instagram. Essa pontuação é de um dos nossos times exclusivos, tá? Do CSBB, Clube de Sócios Bom de Bola. Inclusive, se você quiser fazer parte, primeiro link da descrição ou nesse QR Code, você ainda pode fazer parte aí dos nossos grupos exclusivos, acesso a esses times exclusivos, análises, uma live exclusiva com vocês também, e áudios explicando os confrontos, indicações e muito mais. Um grupo exclusivo para os assinantes. Cara, começamos muito bem a temporada, vai ser uma honra ter você se você quiser. Primeiro link da descrição ou nesse QR Code é só apontar, tá? Então fizemos 71 pontos, valorizamos quase 7 cartoletas aqui nesse time. O outro time exclusivo a gente fez 70 pontos, então uma pontuação excelente. A média dos cartoleiros ficou em 52 pontos e uma valorização pequena de 0,65 centavetas, é pouco. E vocês vão ver, tá bem difícil de escalar para essa rodada porque temos times favoritos, eu vou analisar aqui junto com vocês. Esse time é o time aberto, que não teve o Canóbio, embora a gente deu a dica, a gente fala, não copia time, pega as dicas, como a gente falou, não tinha o Canóbio, a gente fez 56 pontos aqui, tínhamos o Pedro em todos os nossos times, só reforçando o Instagram, o Bom de Bola, o link tá na descrição, ou você digita lá, o Bom de Bola, tudo juntinho que você vai cair nessa tela aqui, tendo acesso a conteúdo, a gols nos stories, a reações e ao time escalado, como a gente colocou também por aqui, tá legal? Então é isso, conto com vocês. 8 jogos válidos, mercado fechando nesta quarta-feira às 18h59 e eu aproveito aqui este ensejo para convidar vocês. Nossa live aberta será na quarta-feira, 11h45. Então já marca aí na hora do almoço, já fala com o patrão aí, 11h45 a gente vai entrar com a nossa live aberta. Quem é assinante do CSBB, meus sócios dos grupos exclusivos, vai ter uma live extra exclusiva terça-feira. Então a gente não vai ter aqui nem Bahia e Fluminense, nem Cuiabá e nem Vitória, capite? Vamos analisar os confrontos, uma passada rápida, um panorama do que aconteceu e do que está por vir. Qual o desenho que a gente pode fazer desses jogos nos ajudam a analisar melhor na hora da gente escalar os jogadores. Esse jogo exatamente às 19 horas do Grêmio e Atlético Paranaense e Bragantino e Vasco. Então saberemos de forma oficial as escalações oficiais dessas 4 equipes. O Grêmio vai jogar contra o Atlético Paranaense, o Grêmio vai jogar contra o líder, o Grêmio é o 15º, o Atlético Paranaense é o time que segurou SG nessa rodada. Tivemos apenas 4 times que não sofreram gols e o Atlético Paranaense é uma dessas, inclusive reforçamos a importância de ter pelo menos um defensor do CAP na última rodada. E o Atlético Paranaense não tomou gol, fez 4 gols, jogou muito bem em casa contra o Cuiabá, a gente falou que era importante, era para olhar para esse Atlético Paranaense. E o Grêmio aconteceu novamente, ele visitou o Vasco e perdeu por 2-1, é um time que toma muitos gols. Na
última temporada tomava muito gol, nessa continua sofrendo muitos gols. Jogando em casa pode sofrer gols do Atlético Paranaense, que tá bem organizado, bem encaixado, não perdeu, ganhou todo o jogo o Atlético com o Cuca, mas o Grêmio também pode fazer gols. Ofensivamente o Grêmio em casa ele funciona. Pra mim é um jogo que não tem favoritos. Aqui é Bragantino e Vasco. O Bragantino fez um jogo até surpreendente do ponto de vista do que vinha apresentando em campo nos últimos jogos, dando muito espaço defensivo, sofrendo muitos gols. O que a gente falou em termos de análise funcionou, ele tomou gols, tomou 2 gols do Fluminense e fez 2 gols. Então foi um empate fora de casa, vai jogar contra o Vasco, que venceu o Grêmio em casa. O Vasco também é um time que continua sofrendo gols. A tendência desse confronto é uma tendência de jogo de gols. Eu particularmente não consigo confiar em nenhuma das duas equipes, pra mim não há favoritos, mas é um jogo de gols. Esses jogos aqui, gente, pra mim temos um favorito, temos favoritos aqui. O Atlético Mineiro fez um jogo interessante, com um jogador a menos fora de casa contra o Corinthians, 0-0. Vai jogar contra o Criciúma, que empatou em casa 1-1 com o Juventude. Pra mim é muito favorito o Atlético Mineiro, desde que o Milito chegou, tá melhor esse time do Galo, tá defendendo melhor, mesmo esse foi o único jogo com o Milito que ele não tomou gol, mas é um time que vem fazendo gols. Então esse foi o único jogo sob o comando do Milito que o time nem marcou nenhum gol e nem fez nenhum gol. Agora, o Galo tendo um jogador a menos fora de casa contra o Corinthians, ele mudou sua maneira, sua postura de jogar, ficou no 0-0. Esse jogo aqui, o Galo é muito favorito diante do Criciúma, jogando em casa. Então é pra gente explorar o SG do Galo, muito possível pra essa rodada, e ofensivamente. E o Palmeiras, que estreou também fora de casa, um jogo dificílimo no Barradão, venceu o Vitória, mais de 20 jogos de invencibilidade o Vitória tinha jogando em casa. E o Palmeiras, com um time mesclado, foi lá e venceu por 1-0, vitória importantíssima. Esse time do Palmeiras é cascudo. Foi também um outro time que não sofreu gol. Então a gente já falou aqui de Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então Palmeiras, possibilidade de SG, e é um jogo bom pra trabalhar. Vai jogar contra o Inter, ou seja, um confronto de duas equipes que venceram. O Internacional venceu de virada o Bahia por 2-1 em casa, mas o Inter é um time que se defende mal. Nesses últimos jogos, né, tomou gol do Bahia, poderia ter tomado outros gols. Palmeiras em casa é favorito. Então temos 2 grandes favoritos com possibilidade de SG aí também. Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza surpreendeu, né? Venceu no Morumbi, venceu o São Paulo por 2-1, abriu 2-0. O Carpini, eu tô gravando aqui, ele ainda é técnico, mas porque a gente acredita que ele não vai permanecer, vai fazer esse jogo contra o Flamengo fora e depois já estão procurando substituto. Cruzeiro também venceu, então é um confronto de duas equipes que venceram. Cruzeiro venceu em casa o time do Botafogo com um jogador a mais. Pra mim aqui é um jogo muito equilibrado, mas acredito numa tendência, um maior favoritismo para o Fortaleza, que fez um bom jogo contra o São Paulo. Juventude e Corinthians. Juventude ficou no 1-1 contra o Criciúma, o Corinthians empatou 0-0 com o Galo, ou seja, um confronto de duas equipes que cada uma tem um ponto, empataram, o Corinthians não tomou gol, o Juventude jogando em casa. Acho que vai ser um jogo interessante, com possibilidade para as duas equipes vencerem, tá? Flamengo e São Paulo. Bom, quem me acompanha lá no Instagram, nos stories, eu falei bastante, acompanhei o jogo do Flamengo e fiz algumas análises ali em relação ao jogo. O time do Flamengo tá dando uns vacilos, né? Ele poderia ter apresentado um futebol melhor contra o Atlético Goianiense. A gente vai falar de arbitragem, se foi, se não foi, várias questões que eu comentei por lá, mas o Flamengo deveria estar apresentando um melhor futebol, pelo menos nos últimos 2 jogos, né? E, enfim, ele poderia perder, o Shailon perdeu um pênalti, o Flamengo conseguiu um gol ali com o Pedro no final, poderia ir com um jogador a mais aí, a exemplo do que aconteceu na Libertadores, que com um jogador a mais, vencendo por 1-0, cedeu ali o empate. Então o Flamengo precisa se ligar, mas eu acredito que com o torcedor buzinando, campo cheio contra o São Paulo, que não tá no momento legal, o Flamengo é bem favorito também, possibilidade de SG, gosto bastante aí nesse jogo, Flamengo favorito, possibilidade de SG, explorar ofensivamente também. Fechando a rodada, na quinta-feira teremos Botafogo e Atlético Goianiense, duas equipes que estrearam no campeonato sendo derrotadas. O Botafogo fora de casa perdeu pro Cruzeiro, o Atlético Goianiense foi derrotado em casa para o Flamengo. Tem favorito? Pra mim não tem. O time do Atlético Goianiense me surpreendeu positivamente, foi um time aguerrido, começou inclusive melhor do que o time do Flamengo, depois o Jair Ventura foi expulso, atrapalhou, e depois com um a menos ainda assim, o Atlético Goianiense foi buscar um empate, empatou com o Flamengo, fez o Shailon teve a possibilidade de virar, perdeu o pênalti, o Baralhas fez um gol que estava em impedimento, aí depois, enfim, um time aguerrido. Por isso que eu não coloco esse favoritismo do Botafogo, até porque o Botafogo é um time que não se pode confiar, e desde que o treinador estreou, são apenas 2 jogos, mais 2 derrotas. Vamos agora para as nossas indicações. A gente falou muito sobre a valorização na primeira rodada. No geral, pouca valorização. E é uma rodada de jogadores com potencial muito bom, mas são jogadores muito caros. Então talvez você tenha dificuldade de escalar seu time. Eu, por exemplo, aqui no nosso time aberto, eu vou ter limitações. Eu não vou escalar o time que eu gostaria. No entanto, eu vou falar para vocês dos nomes que são fortes, com potencial para a rodada. Começando com o Rossi, goleiro do Flamengo. Como eu falei para vocês, eu acredito no SG do Flamengo diante do São Paulo.
é possível. E o Rossi é uma possibilidade interessante dentro de um SG que eu acredito, de um custo-benefício que pode caber no meu orçamento e talvez no seu. Então o Rossi pra mim é uma opção muito boa, custando 8 cartoletas. Continuando aqui com outras opções, tá? O Everton, o SG do Palmeiras, ele é possível, só que o Everton custa 14 cartoletas, é muito caro, especialmente numa rodada que a gente tem jogadores ofensivos ali com potencial que são bem caros. Everson do Galo, outro SG que eu gosto bastante, esse tá também 13 cartoletas, talvez pese no seu orçamento, mas eu indico. Dos goleiros mais baratos, vão jogar em casa, você tem uma opção, tô dando outras opções pra você, se você tiver um orçamento um pouco mais apertado. Nesse time aberto eu tenho essa limitação e a gente tá no mesmo barco, hein? Times exclusivos eu consigo trabalhar outras possibilidades porque eu valorizei melhor. E inclusive, coloca aqui quantas cartoletas você valorizou nessa rodada, quantos pontos você fez e me diga aí quais dicas você pegou aqui. Você pegou a dica do Canobi? Fala nos comentários, eu vou te responder, não esquece não. Gatito Fernandes, 5 cartoletas jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Eu acho que são equipes que vão atacar, então é uma opção barata que eu encontrei. E o Gabriel do Juventude jogando em casa contra o Corinthians, 3 cartoletas. Então opções baratinhas aí pra você tentar encaixar e gastar, investir suas cartoletas lá na frente, que pode dar pontuação boa, né não? Bom, vou começar pra vocês. Se você tem cartoleta, olha, eu acho que vale a pena demais você pensar na possibilidade de escalar o Arana. Arana, desde que o Milito chegou, ele vem muito bem, vem participando em gols. E se você puxar a última pontuação do Arana, ele fez mais de 9 pontos com o SG. Então só de média básica ali ele faria mais de 4 pontos. Então eu recomendo fortemente o Arana, tem um potencial grande, ofensivo, SG, pra mim é o melhor lateral para esta rodada. Outro lateral que pode ir muito bem é o Piquerez. Piquerez a 11 cartoletas, é um cara que trabalha muito bem, tem bolas paradas, interessantíssimo. 11 cartoletas, Piquerez. Outro nome que a gente indicou e foi um outro nome unânime na rodada anterior, e para essa eu continuo falando, é o nosso querido Ayrton Lucas. 7 cartoletas, vale a pena você colocar novamente. O São Paulo é um SG possível, ele vai muito bem, inclusive meteu bola na trave, é um cara muito ofensivo, gosto dele. Aí vamos trabalhar outras possibilidades mais baixas, de baixo custo. A gente tem aqui o Bruno Pacheco do Fortaleza, custando 9 cartoletas. O Saravia do Atlético Mineiro, que tem jogado bem também, com o Milito fez até gol na final do Campeonato Mineiro, 6 cartoletas. E o Varela do Flamengo a 4, é um custo-benefício interessante. Quero ainda falar para vocês vamos observar para ver qual é o Palmeiras que vai a campo. A gente tem a opção desses laterais aqui, ó, Marcos Rocha ou Mike a 8 cartoletas. Eu gosto do Mike, mais ofensivo também pode ser uma possibilidade. Vamos acompanhar. Queridos, vamos lá. Eu vou focar agora na zaga aqui, especialmente nesses SGs que eu mais confio, dando algumas possibilidades. E na nossa live a gente vai ter um tempo maior para falar de outras possibilidades, tá legal? Dos zagueiros que a gente tem aqui, dos SGs que eu gosto, Fabrício Bruno, Léo Pereira é uma excelente opção a 8 cartoletas pelo lado do Flamengo, porque ele é bem ofensivo, que já teve gols na temporada, né? 3 gols na temporada. Defensivamente, os zagueiros do Palmeiras seriam uma muito boa, só que eu considero muito caros mesmo. 15 cartoletas, 13 cartoletas, então pra mim muito caro os zagueiros do Palmeiras. Potencial eles têm, mas pra essa rodada eu vou priorizar lá na frente e gastar as minhas cartoletas. Maurício Lemos é um zagueiro com maior qualidade, também custando quase 15 cartoletas, mas você tem o Gemerson, que gosta de fazer gol contra, mas sei lá, não é sempre, né? 5 cartoletas o Gemerson do Galo. Você tem Fabrício Bruno, 5 cartoletas também do Flamengo, pra você poder fechar o teu time. Não é que esses caras são maravilhosos, você tá no bico do urubu aí, no rabo da chuleta, você consegue com esses nomes aí mais baratos. Você tem o Lucas Halter a 6 cartoletas, e você tem aqui zagueiros como Kusevich a 4. O Brits, por exemplo, é uma opção bem interessante para quem quer gastar pouco, né? O Bastos eu não confio tanto, mas o Brits é um cara ofensivo. Eu, por exemplo, nesse meu time aberto aqui, que eu tenho uma certa limitação, eu vou colocar o Brits. Bom, pessoal, nessa meiuca, jogadores com nome fortíssimo para a rodada e que é muito difícil a gente deixar de fora. Então a gente vai ter dificuldade porque são jogadores com potencial real para a rodada, de times favoritos e que trabalham jogando em casa. Que é, por exemplo, o caso do nosso querido Arrascaeta. Arrascaeta que na última rodada foi muito mal, a gente escalou... eu não coloquei nem no time aberto aqui o Arrascaeta, nem nos times exclusivos, coloquei só num time mais ousado ali. Priorizei o Arias, mas o Arrascaeta jogando em casa e a gente sabe da qualidade dele, é muito difícil deixar de fora contra o São Paulo. Então o Arrascaeta é um nome forte. Outro nome fortíssimo é do Rafael Veiga. Rafael Veiga jogando em casa contra o Internacional, o cara do pênalti, das bolas paradas, de escanteios. Nome fortíssimo do Veiga também. É caro o Veiga.
Vamos ver como é que a gente vai colocar ele. Um outro nome diferente que vem melhorando seu desempenho com o Milito é o do Gustavo Scarpa, que quase faz um golaço de falta. O Cássio pegou na gaveta a cobrança do Scarpa. O Scarpa que nos últimos 3 jogos fez 2 gols ali, reta final. Enfim, então o Scarpa tá melhorando, jogando em casa contra o Criciúma, pode ser uma muito boa. Uma outra opção fora da curva que eu falei pra vocês que era um nome diferente, que vinha numa temporada muito boa e que vem de um jogo com gol, é o Jean Carlos do Juventude. Fez um gol na última rodada, o cara que tem as bolas paradas jogando em casa contra o Corinthians, pode surpreender, jogador baratinho a 7 cartoletas, ó. Vamos ficar de olho. Nosso campinho na área. Então é o seguinte, ó. A gente tem aqui, já falei de alguns nomes pra vocês. Scarpa, De La Cruz, que fez um golaço de falta. Jogando em casa 11 cartoletas, pode ser uma boa. Os meias do Grêmio, jogando em casa. Cristaldo, principalmente, tem uma temporada muito boa, 9 cartoletas. Olha só, Zaratio. De repente você não tem 11 cartoletas pra pagar no Scarpa, mas você tem Zaratio a 9. É um nome interessante aí contra o Criciúma. É um nome diferente pra rodada. Pochettino do Fortaleza, que vem de uma pontuação muito boa, 7,40, deu assistência, melhorou muito no segundo tempo. Contra o Cruzeiro pode ser uma boa. Hulk pra mim é um nome unânime pra rodada, um cara que tem as bolas paradas, pênalti, faltas, ele tá em todas. Na última não foi bem, mas jogando em casa contra o Criciúma, grande potencial. Pra mim não tem como deixar de fora o Hulk. Outro nome que não tem como deixar de fora pra mim é do artilheiro Pedro, jogando em casa, o cara do pênalti. Olha como faz diferença você escalar jogadores que têm a bola parada. Pedro, no minuto final, conseguiu o gol, foi nosso capitão. Enfim, Pedro também eu creio que tem que estar no time. Outro nome muito bom que não começou na última rodada jogando e que quebrou muita gente foi o Flaco Lopes. Ele pode ser uma muito boa também para a rodada. Outros nomes, Paulinho do Atlético Mineiro, uma boa. Tiquinho Soares pode aparecer, fez bem, tem uma temporada boa. Ele, Júnior Santos, vem bem. Estão jogando em casa contra o Atlético Goianiense. O Tiquinho pode ser um nome interessante. O Hendrick, que tá jogando muita bola, só de média básica, fez 5 também, só que custa 13 cartoletas. Recomendo, os 2 atacantes do Palmeiras valem a pena para a rodada. Lucero, que fez gol, né, pelo Fortaleza contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, é uma boa, é o cara do pênalti. Canóbio, ô Canóbio, você me fez vibrar, Canóbio, meu velho. Bom demais. Quero falar pra vocês do Eduardo Sacha. Eduardo Sacha vem numa pegada muito boa de gols, marcou contra o Fluminense, é um homem gol. Então Eduardo Sacha, Vitinho, esses caras do Bragantino podem aparecer de forma positiva. Luiz Fernando continua sendo artilheiro, fez gol, pode aparecer, já jogou até no Botafogo, se eu não me engano. Flaco Lopes eu já falei pra vocês. Diego Costa, o Grêmio ele atua muito melhor jogando em casa, ele vai muito melhor, então olho no Diego Costa contra o Atlético Paranaense, que é um time organizado, mas o Grêmio em casa eu acredito que vai ter chance de fazer seu gol, tá legal? Everton Cebolinha pode ser uma boa também para a rodada, e é isso. Antes da gente finalizar o nosso time e falar de capitão, vou reforçar com vocês, deixa seu like, meta de 1000 likes, eu conto contigo, vamos bater, me ajude a bater a meta de 150 mil inscritos aqui no canal nessa temporada, e também nossa live, quarta-feira, 11h45. Meu time tá fechado aqui, o meu primeiro esboço, time que eu consegui montar. Que se você pulou pro final, volta que eu falei coisas importantíssimas, você vai entender o porquê. Então aqui foi um time que eu consegui fechar com a limitação de cartoletas que eu tenho nesse time aberto. Nos meus times exclusivos eu ganhei mais cartoletas, quase 7, eu consigo montar um time melhor. Melhor não, um time que eu gostaria de colocar aqui. Mas vamos lá. Aqui meu goleiro é o Gatito Fernandes, tá? Por conta do preço, ele joga em casa. Mike, se for pro jogo, ou o Marcos Rocha na faixa de 8 cartoletas. Gostaria muito de ter encaixado o Guilherme Arana aqui a quase 12 cartoletas. Mas eu tô colocando o Saravia, que tá muito bem. Buscando ali o SG de Palmeiras, Galo e de Flamengo. Brits do Fortaleza, porque é um zagueiro ofensivo. E Fabrício Bruno. Muita gente com raiva do Fabrício Bruno. Ele foi o cara mais escalado. Todo mundo ficou no 0 a 0, tá bom? Gosto mais do Léo Pereira, mas limitação de cartoleta a gente tem que adaptar mesmo. O meu treinador é o Milito, dos treinadores pra mim é o Tite do Flamengo, o Abel Ferreira do Palmeiras e o Milito do Galo. 8 cartoletas o Milito contra o Criciúma. Cara, é um excelente custo-benefício pra mim. Talvez seja até o melhor treinador da rodada em relação a custo-benefício. Meio campo, eu tô colocando o Arrascaeta. Gostaria muito de encaixar aqui o Rafael Veiga, mas não consegui. Vou quebrar a cabeça para ver se eu consigo nesse time fazer isso. E aí eu coloco o Zaratio do Atlético Mineiro e o Jean Carlos do Juventude. E no ataque, Hulk de capitão,
Flaco Lopes do Palmeiras e Pedro. Hulk e Pedro, pra mim, são os melhores capitães dessa rodada, beleza? Então é isso, nos encontramos na próxima live. Não esqueça de comentar aqui quantas cartoletas você fez, de onde é que você tá falando, que dica que você pegou aqui que foi massa, quantos pontos você fez. Fala que a gente vai conversar. Vamos bombar esse chat aqui. Se possível, me ajudar ainda, você compartilha esse vídeo aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Se inscreve, deixa o like, bora pra cima. Tudo nosso, Deus abençoe você, sua vida, sua família. É isso, valeu. Uou!